Carl Landers, um experiente alpinista de 69 anos, também praticante regular de corridas de longa distância, estabeleceu para si mesmo o objetivo de escalar o ponto mais alto de todos os 58 condados da Califórnia. No dia 22 de maio de 1999, ele partiu para essa jornada final junto com seus amigos Barry Gilmore e Milton Gaines, ambos também na casa dos 60 anos. A meta era alcançar o 58º pico, o Monte Shasta, no condado de Siskiyou, um vulcão coberto de neve com mais de 14 mil pés de altitude. O trio chegou ao acampamento 5.050, situado a 7.900 pés de altitude. No entanto, Landers começou a passar mal, possivelmente devido à altitude. Na manhã seguinte, decidiu partir antes de seus amigos, buscando uma vantagem inicial, já que acreditava que seu ritmo seria mais lento naquele dia. A ideia era que Barry e Milton o alcançassem na próxima parada, no Lago Helen. Quando seus amigos chegaram ao local combinado e não encontraram Landers, ficaram preocupados e relataram seu desaparecimento às autoridades. O departamento do xerife do condado de Siskiyou iniciou uma busca imediata, com o apoio da Guarda Nacional da Califórnia, que forneceu um helicóptero de resgate, além de outro helicóptero da Polícia Rodoviária, equipado com sensores infravermelhos. Equipes terrestres, incluindo voluntários com esquis, guardas florestais e o Serviço Florestal dos Estados Unidos, também participaram da operação. Durante as buscas, um guarda florestal relatou ter conversado com um homem idoso perto do Lago Helen sobre rotas de escalada. No entanto, não foi possível confirmar se esse homem era Carl Landers. A família e os amigos de Carl Landers inicialmente acreditavam que ele seria encontrado são e salvo. Ele estava bem equipado, usando várias camadas de roupas, botas de caminhada com grampos e carregava uma mochila contendo comida e água. As condições climáticas eram favoráveis e o terreno não apresentava áreas densamente florestadas ou escondidas que pudessem dificultar sua localização. A rota que Landers provavelmente seguiu era bem marcada e amplamente utilizada. No entanto, com o passar dos dias, nenhum sinal dele foi encontrado. Não houve vestígios de roupas, pegadas ou qualquer indício de sua presença na montanha. A única possível interação foi o relato de um guarda florestal que disse ter conversado com um homem idoso perto do Lago Helen, mas não foi possível confirmar se era Carl. O desaparecimento de Landers lembra o caso de John Nazar, um experiente alpinista de 80 anos, que desapareceu no Monte Shasta em 17 de julho de 1965. Nazar, que já havia escalado o monte mais de 40 vezes, foi visto pela última vez no Lago Helen. Assim como Landers, ele nunca foi encontrado, e nenhum de seus equipamentos foi localizado. Até 2024, o mistério em torno do desaparecimento de Carl Landers permanece sem solução, com teorias que vão desde a possibilidade de ele ter se afastado intencionalmente até especulações mais extremas envolvendo alienígenas. O Monte Shasta é cercado por mitos, incluindo histórias sobre uma cidade subterrânea habitada por seres avançados ou criaturas míticas. Há também relatos de avistamentos de OVNIs e até de pé grande na região, alimentando o fascínio e o mistério em torno do caso de Carl Landers. Mas sem nenhuma outra explicação plausível, resta apenas o mistério sobre o que realmente aconteceu. Em agosto de 2004, Garrett Barrett, de 12 anos, e seu pai Kevin estavam acampando com um grupo de escoteiros no Lago Kuberran, localizado nas montanhas Uinta, em Utah. Na manhã do dia 20, o plano era começar o dia pescando. Após um tempo pescando, as roupas de Garrett, incluindo sapatos, calças e meias, ficaram completamente molhadas no lago. Por isso, ele decidiu retornar ao acampamento para trocar de roupa. Como o acampamento estava muito próximo, Kevin concordou que Garrett poderia voltar sozinho. Enquanto o restante do grupo seguiu para outro lago, Kevin preferiu continuar pescando no Lago Kuberran, aguardando o retorno de seu filho. Ele ainda podia ver Garrett à distância enquanto o garoto retornava ao acampamento. Após cerca de 20 minutos, Kevin começou a ficar preocupado, pois Garrett ainda não havia retornado. Pensando que algo poderia ter acontecido com o garoto,
Ele decidiu caminhar até o acampamento para encontrá-lo. No entanto, ao chegar lá, Garrett não estava em lugar algum. Kevin procurou nos arredores, mas não encontrou nenhum sinal de seu filho. Com a possibilidade de Garrett ter se juntado ao grupo principal, ele voltou para verificar, mas ninguém tinha visto o garoto. Uma busca foi rapidamente organizada. Os líderes adultos e outros voluntários vasculharam os bosques ao redor e examinaram os lagos próximos. Apesar dos esforços, poucas pistas sobre o paradeiro de Garrett foram encontradas. Uma meia da Nike foi localizada em um campo de pedregulhos, a cerca de 800 metros do ponto onde Garrett foi visto pela última vez. Embora a mãe de Garrett tenha identificado a meia como sendo dele, um dos voluntários da busca afirmou que ela era sua. A área onde Garrett desapareceu era de terreno acidentado, com temperaturas próximas de zero, acompanhadas por chuvas fortes e granizo. As autoridades acreditavam que ele poderia ter se perdido devido às condições adversas. No entanto, nenhuma evidência concreta foi encontrada para confirmar essa hipótese, nem mesmo o corpo do garoto. Os pais de Garrett nunca desistiram de procurá-lo, chegando a aparecer no programa Oprah para compartilhar sua história. Kevin, o pai de Garrett, relembrou que, enquanto caminhava de volta ao acampamento, ouviu uma voz suave ao longe chamando algo como papai. Como o som vinha na direção oposta ao acampamento, ele descartou a possibilidade de ser Garrett e não deu importância no momento. Até o ano de 2024, o caso de Garrett permanecia um completo mistério. Ele foi sequestrado, atacado por animais, ou poderia haver uma explicação mais sombria? Ninguém sabe ao certo, e com o passar dos anos, as chances de desvendar o que aconteceu parecem cada vez mais distantes. Agora queremos saber sua opinião. O que você acha que aconteceu com Garrett? Deixe seu palpite nos comentários. A morte de Bart permanece um mistério. Ele era um artista e pesquisador experiente, profundamente conectado à vida selvagem e à exploração de áreas remotas. Ao longo de sua vida, Bart aventurou-se por regiões selvagens como Wyoming, África, Alasca, Montana e partes da Ásia. Durante uma estadia na Rússia, ele conheceu Tanya Perova, com quem teve um filho chamado Aaron. Sua dedicação ao estudo e conservação da fauna incluía a captura e monitoramento de ursos e tigres, usando colares de rádio. Bart também tinha uma paixão por caça com arco, utilizando um longo arco feito à mão com madeira de freixo russo, inspirado em designs antigos de mais de 5.000 anos. Em 2004, Bart partiu para uma expedição ao deserto do Canadá. Ele foi deixado em 14 de setembro próximo ao maior dos lagos Reedy, no território de Yukon, por um avião anfíbio. Essa foi a última vez que foi visto. Quando o avião voltou 2 semanas depois para buscá-lo, Bart estava desaparecido. Em 30 de setembro, a Polícia Montada do Canadá declarou seu desaparecimento e iniciou uma busca. Eles encontraram sinais de atividade, restos de comida em sua tenda e evidências de que ele havia usado um barco para explorar o lago. O barco foi localizado a cerca de 800 metros de seu acampamento. Inicialmente, as autoridades acreditaram que Bart poderia ter caminhado até uma rodovia próxima, mas as condições climáticas adversas levaram à suspensão das buscas. Insatisfeito com a investigação oficial, D.B. Williams, amigo de Bart, decidiu agir por conta própria. Junto com o piloto Wayne Curry, ele sobrevoou a área em busca de respostas. A tenda de Bart estava derrubada, mas curiosamente, todo o seu equipamento essencial ainda estava no local. D.B. Williams e Wayne Curry vasculharam a área e encontraram itens como a mochila, uma faca, spray contra ursos e um rádio VHF. Conhecendo bem Bart, eles acharam difícil acreditar que ele teria partido sem esses itens essenciais. Porém, ao descobrirem um barco inflável, uma máscara facial camuflada com sangue e cabelo, começaram a temer o pior e decidiram chamar novamente a polícia. Em 3 de outubro, as autoridades montaram uma busca mais detalhada. Encontraram um boné de beisebol, calças camufladas e parte de um crânio, o que possibilitou a identificação dos restos mortais como sendo de Bart. No entanto, não haviam outras partes do corpo, o que gerou especulações. A presença de fezes de urso na área
alimentou a teoria de que Bart poderia ter sido atacado e comido por um urso. Contudo, não havia evidências claras disso, como sinais de uma luta ou destruição no local, o que é comum em ataques de ursos. Os restos mortais de Bart estavam em um pequeno espaço coberto por abetos e musgo, o que não condizia com o padrão de um ataque de urso, que geralmente resulta em um cenário caótico. Bart era um especialista em ursos pardos, e todos que o conheciam acreditavam que ele estaria alerta o suficiente na floresta para evitar ser surpreendido por um urso. Além disso, os suprimentos em seu acampamento, situado a menos de 60 metros do local onde os restos foram encontrados, estavam intactos, o que seria incomum se um predador tivesse atacado nas proximidades. A morte de Bart continua sem explicação, e muitos especialistas consideram as circunstâncias altamente incomuns. O patologista que examinou os restos de Bart não encontrou sinais de mordidas de urso ou arranhões típicos de um ataque, o que deixou uma pergunta: se não foi um urso, o que teria acontecido? As teorias variam, incluindo um possível ataque de lobos. Uma das teorias sugeridas para a morte de Bart é a possibilidade de um ataque cardíaco ou aneurisma cerebral, com o corpo sendo posteriormente desmembrado por animais necrófagos. No entanto, muitos acham essa explicação improvável, considerando as circunstâncias estranhas do caso. Há também quem sugira que Bart tenha sido assassinado pela máfia russa ou algum outro grupo. Outra teoria, mais enigmática, é que ele poderia ser mais uma vítima de fenômenos inexplicáveis, relacionados a outras mortes misteriosas e desaparecimentos em parques nacionais ao redor do mundo. O mistério persiste e a comunidade ainda busca entender as verdadeiras causas por trás desse caso. Gostaríamos de saber suas opiniões e teorias sobre o que pode ter acontecido com Bart. As grandes montanhas fumegantes que se estendem ao longo da fronteira entre a Carolina do Norte e o Tennessee guardam muitos mistérios, inclusive um que desafia a lógica: o desaparecimento de Mike Heron. Esta região, que abriga o Parque Nacional das Great Smoky Mountains, é conhecida por sua beleza deslumbrante e trilhas que atraem milhares de aventureiros todos os anos. Mas apesar da movimentação constante de visitantes, a ideia de alguém desaparecer sem deixar vestígios parece quase impossível, especialmente em uma área tão bem conhecida. No entanto, em 23 de agosto de 2008, Mike Heron, de 51 anos, desapareceu sob circunstâncias misteriosas, e até hoje sua história continua sem respostas. Nascido e criado em East Tennessee, Mike tinha uma vida ligada à região. Ele possuía um negócio de construção local e uma fazenda de 100 acres em Happy Valley, perto do Parque Nacional. Ele também era muito próximo de sua família, incluindo seus 2 filhos adultos, Andy e Matt, que trabalhavam com ele. Apesar de morar em Maryville, Mike costumava visitar a fazenda com frequência para cuidar da propriedade. Foi em uma dessas visitas que ele desapareceu, deixando para trás apenas perguntas. Em sua última ligação, feita a Andy, Mike pediu para pegar o cortador de grama e o trailer que estavam em sua casa, pois planejava cortar a grama na propriedade vizinha que estava sendo cuidada por missionários ausentes. Andy concordou e Mike seguiu para buscar o equipamento. Naquela manhã, vizinhos viram Mike chegando à fazenda de Happy Valley com o veículo e o trailer acoplado, confirmando que ele havia completado a viagem até ali. Pouco depois, 2 vizinhos avistaram Mike saindo da propriedade em um quadriciclo, acenando para eles enquanto passava, indo em direção a uma área mais afastada de mata. Ele não fez nenhum contato com sua família ao longo do dia, o que não era incomum, pois Mike nem sempre mantinha comunicação constante com eles. No entanto, no dia seguinte, sua mãe, Alma, ligou para os filhos para perguntar se haviam notícias dele, mas ninguém tinha visto ou ouvido de Mike. Alma havia visitado a casa de Mike mais cedo naquele dia, mas não obteve resposta ao bater na porta. O caminhão de Mike, com o cortador de grama ainda no reboque, estava na garagem, mas não havia sinais dele. Com isso, a preocupação aumentou e a família decidiu começar a procurá-lo. Foram até o condomínio onde Mike morava em Maryville, mas não encontraram nada fora do normal. No entanto, quando seus filhos chegaram à fazenda,
notaram algo estranho. Mike havia estacionado o caminhão em um lugar diferente do habitual. Na frente, encontraram suas chaves, uma pequena quantia em dinheiro e o celular, mas não havia sinais dele. Também descobriram um quadriciclo antigo na propriedade, embora não fosse o mesmo que Mike havia sido visto pilotando no sábado. Uma busca completa pela área não resultou em nenhuma pista, então a polícia foi chamada. O gabinete do xerife de Bland County chegou à fazenda e iniciou uma investigação. Uma extensa operação de busca foi realizada, apesar das más condições climáticas, cobrindo uma área de 500 acres, com o apoio de helicópteros, drones, cães e até cidadãos a cavalo. Na terça-feira, 26 de agosto, o veículo de Mike foi encontrado abandonado perto do local onde ele havia sido visto pela última vez. Os filhos de Mike, Matt e Andy, disseram aos policiais que seu pai não teria motivo para estar naquela área e temiam que algo grave tivesse acontecido com ele. A análise do veículo revelou alguns detalhes curiosos. Ele estava estacionado em uma colina íngreme, como se o motorista tivesse saído às pressas. O interruptor de segurança estava desativado, mas a ignição ainda estava ligada. No entanto, não havia sinais de danos que sugerissem um acidente. Tentaram levantar impressões digitais, mas sem sucesso. Apesar das buscas intensas na área, nada foi encontrado, e o desaparecimento de Mike continuou sem explicação. Após vários dias sem novidades, o gabinete do xerife suspendeu temporariamente as buscas. No entanto, meses depois, as investigações foram retomadas e uma recompensa de $155 mil foi oferecida. Mas ainda assim, nenhuma pista relevante apareceu. As circunstâncias misteriosas que cercam o desaparecimento de Mike, juntamente com a falta quase total de evidências, geraram muitas especulações ao longo dos anos. Alguns acreditam que Mike pode ter escolhido desaparecer por conta própria, enquanto outros sugerem que ele pode ter sofrido um acidente enquanto pilotava seu quadriciclo ou até mesmo ter sido vítima de algum crime. Apesar da falta de respostas, a família de Mike segue em busca de esclarecimentos. Seus filhos, Matt e Andy, organizam anualmente um evento chamado Caminhada para Mike, no qual exploram trilhas próximas à fazenda da família, na esperança de encontrar alguma pista. No entanto, após todos esses anos, a família Herron ainda se vê sem respostas.